do Evangelho. Repita comigo: a autoridade do Evangelho. Então, o Evangelho carrega uma autoridade, um poder. Quero iniciar falando Colossenses 3,16. Diz que a biblicamente em vós a palavra de Cristo. A biblicamente em vós a palavra de Cristo. É muito importante fixar isso. É a palavra de Cristo. Você sabe que existe a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda a Bíblia. Mas existe uma ênfase nos nossos dias. Qual é a ênfase? A palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o Evangelho. Lá em Romanos capítulo 10, 17, diz o que? Diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Não. A palavra de Cristo. Percebe que existe uma necessidade de conhecer a palavra. Porque palavra de Cristo e palavra de Deus são coisas diferentes. Palavra de Cristo, palavra de Deus é toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Palavra de Cristo é só o Evangelho. Significa que o Velho Testamento não funciona, e nós vamos ler, mas toda vez que você vai ler o Velho Testamento, você precisa pegar Cristo como chave. Porque o Velho Testamento fala de quem? Fala de quem? Fala de quem? O Velho Testamento fala de Cristo. É claro, é a lei o Velho Testamento, mas lá nós precisamos ler com Cristo como chave. E quando nós usamos Cristo como chave, a coisa brilha. Amém? Amém. Então, a biblicamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Significa que quando você é cheio da palavra de Cristo, você terá instruções para os irmãos. É a consequência. Então, a biblicamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos. Quando é que você vai instruir? Quando for cheio da palavra de Cristo. Aconselhai-vos. Mas como é que você vai aconselhar sendo cheio da palavra de Cristo? Em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, isso, muito mais do que um conceito, é uma determinação do Senhor, através do apóstolo Paulo, que nós devemos nos encher da palavra de Cristo. Agora, para se encher da palavra de Cristo, tem que saber ler. Por isso é inadmissível um crente não saber ler. Como é que você, crente, vai ler Bíblia se nem sabe ler? A vontade de Deus é que todos os seus filhos leiam. Você sabia que lá em Israel, quanto é a percentagem de analfabeto? 3%. Por quê? Porque em Israel existe uma cultura de ensino. E naquela época, você sabe que os pais eram responsáveis em ensinar os seus filhos. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 6. Os pais eram responsáveis. Então, os professores dos filhos eram os pais. Não havia escola pública. Quando é que começou a haver necessidade de escola pública? Você sabe? Você sabe? Por isso tem que ir para a escola. Começou a haver necessidade de escola pública, porque depois começou a haver filhos sem pais, ou seja, órfãos. Então eles não tinham professores, porque o pai era o responsável de dar o ensino em casa. Então o que se fez? Começou a se fazer escolas públicas para poder acolher os filhos que já estavam sem professor, que é o pai. Lá em meados do século I. Aí começaram a criar escolas públicas para que todos os filhos órfãos comecem a estudar. Isso se estendeu até hoje. Qual é o principal objetivo de ter havido ou existido a escola? Ensinar a Bíblia. Ensinar a Bíblia. Só que muitos de nós não sabemos, não é? Não sabemos. Agora nós achamos que a história existe para ensinar o quê? Biologia, química, física. Não. A escola, quando ela existiu com o propósito de transmitir a Bíblia. Só que não sabemos. Amém? Então é inadmissível que um crente não saiba ler. Todos os crentes precisam saber ler. Levanta a mão se sabe ler. Levanta a mão. Porque aqui na igreja videira é a escola videira. Para ensinar as pessoas a ler, a escrever, desde criança. Então é extremamente importante, porque nós somos o povo do livro. Cristão é povo do livro. A única coisa que Deus nos
deixou aqui na terra é um livro. Se você não sabe ler, como é que você vai conhecer Deus? Não tem como. Não tem como. Então, algo que mais existiu na nossa igreja, você sabe, eu não ensino. Aqui existe poder, existe milagre, mas qual é a nossa ênfase? No ensino. Mas muitas igrejas que estão cheias, o que é que enfatiza? Milagre. Quero profetizar. Não é isso aí. Eu vejo uma coisa na tua vida, irmão. Aí todo mundo fala, é verdade, é verdade. É verdade, pai. É. Fala, papai. Fala, pai. E o filho quer. E o que acontece isso? É porque as pessoas não conhecem as escrituras. E fala, na igreja videira não tem poder, por isso vou sair. Engano seu, porque o evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus diz que eu me envergonho de pregar. Amém? Eu não me envergonho de pregar o evangelho, pois ele é o poder de Deus. A autoridade, não, o evangelho carrega um poder. Você precisa conhecer esse poder. Certa vez Jesus Cristo falou para os saduceus que eles erravam porque não conheciam as escrituras. Por favor, passe para projetar Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: erais, vocês eram, cometem erros. Por que vocês cometem erros? Não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então, primeiro é a escritura, depois vem o poder. Amém? Se as pessoas não sabem, elas querem o poder, elas querem a profecia, elas querem o milagre, elas querem manifestação demoníaca. Tudo bem, tudo isso aí faz parte do pacote, mas existe algo que depois de você ter provado do poder do novo nascimento, você precisa se aprofundar. É na palavra. Mas como é que você vai aprender isso? Você tem que sentar lá na sala de maturidade e receber. Na sala do CDL, receber. Depois do seminário, receber. Aí sobre curso de escola da família, curso da corte, porque tem pessoas que fazem tudo errado. Escreve esse livro, ensina-se sobre corte, sobre noivo, sobre casados. Era em tudo, era em tudo. Era em tudo. Então, se você quer crescer em todas as áreas da sua vida, você precisa saber da importância de estudar a palavra. Amém. É extremamente importante. Amém? Então, Jesus deixou claro que a consequência do erro é a ignorância. Ele falou aqui, erais, porque não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras, não conhecem o Evangelho, aquilo que é o poder de Deus. Por que era no casamento? Por que era no momento da corte? Por que era no noivo? Por que era na criação dos filhos? É porque não conhece a palavra. É por isso que era. Depois de um tempo divorcia. Por que divorcia? Não conhece a palavra, é ignorante. É ignorante. Mas as pessoas, quando agora abriu inscrições, faz matrícula, não tem o tempo. Tem tempo para divorciar, mas para estudar para não divorciar não tem tempo. Da mesma maneira que você valoriza estudar 4, 5 anos na faculdade, você precisa valorizar seu casamento. Amém. Estudar 3 meses só. Amém. Não é 4 anos. Mas o que acontece com as pessoas? Valorizam mais 4 anos e desvalorizam 3 meses no curso de casais. E querem um casamento abençoado. Como é que quer esse casamento abençoado? Obrigado a orar para mim. Existem certas coisas que a oração não é. Tem que sentar na carteira e estudar. Amém? Amém? Existem coisas que não vai funcionar em oração. A oração é bom, mas tem que conhecer as escrituras. Amém. Então, por isso aqui na nossa igreja valorizamos as escrituras. Amém. A palavra de Deus. Nós vamos fazer seminário 2 anos estudando Bíblia. Para o mundo isso aí é nada.
Gastar 1.500 todo mês. Mas para o mundo isso não é nada. Mas lá fora, gasta para fazer um curso. 5.000 dá 6, 7, 8, até 10.000. Para se profissionalizar em algo e deixa a família. Se profissionaliza em algo que depois você sabe, você não é reconhecido por aquilo. Você estudou, eu estudei onda. Esquece. Sabe? As pessoas só te perguntam, você é divorciado? Sim. Teus filhos desviados? Sim. Não sai daqui. Você não tem nada para transmitir. Você não tem. Agora você fala, eu sou bem casado. Minha esposa me ama. Eu sou homem de Deus. Os meus filhos todos sujeitam a mim. Porque eu transmito a imagem verdadeira do Pai. Aí tem toque. Aí tem toque. Amém? Então é muito importante, irmãos. Vão para lá. É só 3 meses. E esses 3 meses você não estuda todos os dias. Você só estuda curso de casais, é só uma vez por semana. Curso de acordo, uma vez por semana. Criação de filhos, uma vez por semana. Agora, curso de maturidade, CTL, 2 vezes por semana. Agora, faculdade, todos os dias. É que nós, aqui na igreja, estamos a valorizar as mesmas coisas que o mundo valoriza. Estamos a valorizar o mesmo que o mundo valoriza. Afinal, qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que nós temos princípios negociáveis. E eles andam atrás de dinheiro o tempo todo. Amém? Amém? Então, nós devemos estudar a palavra. O apóstolo Paulo diz que as escrituras, as sagradas letras, eles têm o poder de nos tornar sábios. Por favor, peço para projetar 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14. Diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Veja como o apóstolo Paulo ele se refere às escrituras. São as sagradas letras. Uma maneira bonita. Amém? Uma maneira bonita. Veja, aqui Timóteo, ela aprendeu as sagradas escrituras desde a infância. Você sabe que essa palavra infância no original também significa feto. Feto. Então, eu não estou para dizer, você conhece a Bíblia enquanto ainda era feto. É incrível. É incrível. Então, ele diz que, o que acontece aqui? Que quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que a mãe era Eunice, a avó era Loide. O que acontece? Timóteo, ele aprendeu desde criança o judaísmo. Então, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, foi nesse momento que Timóteo conheceu a Cristo. Porque Timóteo, quando era criança, ela apenas só conhecia o judaísmo. Aí o apóstolo Paulo veio lhe apresentar Cristo. Amém. É por essa razão, nós devemos investir nos nossos filhos. Amém. Eu tenho uma novidade, já serei pai. Amém. Sabendo que o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, veja, o apóstolo Paulo está a falar, permanece nas escrituras que podem te tornar sábio. Amém. O que vai te tornar sábio, meu irmão, não é filosofia. Estudo filosofia é bom. Amém? É bom, todos nós aqui temos que estudar. No entanto, você não precisa, você não deve valorizar mais o ensino de fora do que de casa.
do povo de Deus. Amém? Não, o apóstolo Paulo aqui, ele fala que as escrituras podem nos tornar sábios. O pastor Aloysio, ele tem o costume de dizer: muitos erros que nos rodeiam ou que nós cometemos estão ligados à falta de sabedoria. Você não tem problema com o casamento, no casamento. Não, você tem falta de sabedoria para lidar com algumas coisas no casamento. Você não tem problema com finanças. Você tem falta de sabedoria para lidar com finanças. Você não tem problema com relacionamento. Não, você tem falta de sabedoria para lidar com o... Não, existe algo que você não sabe sobre relacionamento. É por essa razão que é sabedoria. Nós precisamos valorizar o estudo da palavra, especialmente o Evangelho da Graça. Amém. A palavra de Cristo. Precisamos valorizar isso. Amém. Amém. Valorize isso. Valorize isso. Muitos de nós aqui, principalmente para os papais, né? O que acontece? Insistem com os filhos para ir à escola, mas procure. Fala, eu estou com sono. Fala, pode ficar em casa, Juninho. Pode dormir, já que a semana toda você estudou, não é? Pode dormir, fica aí. Então, o que acontece? O Senhor, para que aquela criança vai crescer sem conhecer o Senhor. E nós achamos que isso não é nada. Temos que trazer aqui, desde a infância, muito mais nós. Amém? Então, nós devemos entender que muitos erros que nós cometemos apenas revelam o quanto conhecemos da palavra. Amém? Amém? Quando conhecemos da palavra, não, aqueles que estudam a palavra, eles têm a oportunidade de ser corrigidos, têm a oportunidade de ser transformados, têm a oportunidade de ser educados na justiça. Porque o apóstolo Paulo fala, toda a escritura é inspirada por Deus. No próximo verso, peço que projete aí, no próximo verso, diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Próximo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. O homem de Deus precisa ser perfeito. Aqui a perfeição fala de maturidade. O homem de Deus, ele precisa ser maduro e perfeitamente habilitado, ou seja, ele tem que ser qualificado, habilitado, preparado para toda boa obra. Cita lá aí uma boa obra que você conhece. Cita. Casamento não é uma boa obra. Para casar tem que estar habilitado, tem que estar maduro. E o que faz isso? É a palavra. A palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para aquela obra. Às vezes você quer ser promovido no seu trabalho. Como é que vão te promover? Você precisa passar uma segurança e mostrar para eles que você está habilitado. E o que te faz isso? É a palavra de Deus. A palavra de Deus faz com que você se torne alguém confiável para grandes coisas. Confiável para colocar em alguma coisa na sua mão. Amém? Então, essa é a palavra de Deus que faz isso. E, lá em 1 Timóteo 4,13, há uma exortação em que o apóstolo Paulo, projeta para mim, 1 Timóteo 4,13, diz o seguinte: até a minha chegada, aplica aqui a leitura, a exortação e ao ensino. Não, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Você vai perceber algo. O ensino é a última coisa. Mas o que acontece sobre ele? As pessoas querem ensinar sempre se aplicar a leitura. Não. Primeiro aplique-se a leitura. Aí depois você vai ser ensinado, vai ensinar. Aplique a leitura até a minha chegada. Isso é claro, fala também da chegada do Senhor. Nós vamos estudar a palavra de Deus até a chegada de Jesus. Amém.
Não existe alguém que é maduro ao ponto de dizer: não preciso mais estudar a Bíblia. Não existe. Não existe. Quando nós somos cheios da palavra, somos bons maridos, boas mulheres. Amém? Isso aí só acontece quando você chega da palavra. Isso, lá mesmo em Colossenses, por favor, peço para projetar Colossenses 3,16, aquilo que nós estávamos a ler. Colossenses 3,16 diz: biblicamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos mutuamente. Certo? Pula para 23, por favor. Para 23. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Próximo. Como para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa e herança a Cristo. O Senhor é que está servindo. Próximo. Pois, aquele que faz justiça receberá em troca de justiça feita. E nisto não há exceção de pessoas. Na verdade, lá, acho que é verso 22, se não me engano, o apóstolo Paulo fala: maridos, amai vossas mulheres, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, filhos, obedeçai aos vossos pais. Fala de tudo isso. Mas isso é a consequência de ser rico na palavra. É a consequência. Amém? Eu quero falar aqui da primeira autoridade ou poder que a palavra ela tem. Primeiro, destruir as obras do diabo. Não, a palavra de Deus é uma arma extremamente poderosa e ela destrói as obras do diabo, os enganos do diabo. Lá em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus diz que Satanás, ele veio até Jesus, diz: se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Jesus Cristo usou e disse: me deixa você, seu diabo, saia, em nome de Jesus. É isso que ele falou. Não, disse: está escrito. Está escrito: nem sobre o pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás também usou a palavra, disse: se tu és filho de Deus, se jogue, e os anjos, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para te carregar. Aí Jesus Cristo diz: também está escrito: ao Senhor não tentarás. E Satanás voltou com a palavra, disse: se prostrares e me adorares, te darei todos os reinos da terra. Jesus Cristo disse: está escrito, somente ao Senhor adorarás. Satanás, irmão, ele só tem medo de um crente que tem a palavra. Não, ali era uma luta de espada. Existe. O diabo usa a palavra, mas Jesus também usa a palavra. Amém? Jesus também usa a palavra. No dia da tentação, o que você vai usar? Colocar sal no quarto. Vamos colocar sal para o diabo não entrar. Vamos colocar água salgada, água de gostosa. Não. O dia que o diabo vem, você tem que dar a palavra. O que você tem para se defender? É isso aí. Essa é a nossa arma. A palavra de Deus é uma arma. É arma. Nós crentes somos um exército, porque o nosso Deus é um Deus do exército. Nós somos exército. Amém? Nós estamos aqui simplesmente para aleluia. Não. Estamos aqui para lutar também. Tanto que o Senhor Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É isso aí. Leia Efésios 6,17, por favor. Efésios 6,17. A palavra de Deus fala o seguinte: tomai, repita comigo, tomai. Também a capacidade da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tome essa espada. A palavra tomar aqui no original é analabete, que significa equipar-se, armar-se. Então, a palavra de Deus, ela está disponível. A Bíblia está disponível para todo mundo ler. No entanto, nós precisamos nos equipar dela, nos armar dela. Só como é que você vai se armar? Vai lá, homens de Deus que conhecem ela, vão te equipar bem. Então, nós devemos nos armar da palavra. Devemos tomar a armadura de Deus. Veja,
deu a sua palavra, mas nós precisamos tomá-la. Quem tem a palavra de Deus, no dia da crise, ele tem escape de livramento. Quem não tem a palavra de Deus, no dia da crise, ele é vulnerável para os ataques do diabo. Para os ataques do diabo. Vou falar uma coisa aqui, que parece, às vezes, engraçado, uma piada. Antes da minha conversão, eu quase me tornaria gay. É verdade. É piada, não é? É quase homem de Deus como eu. Mas isso aí aconteceu por causa de quê? Porque eu estava tendo uma sensação que eu parece que era uma mulher. São setas do diabo. É engraçado, pode ir, não tem problema. Mas são setas do diabo. São setas do diabo. Olha lá, eu sou casado, homem de Deus, forma como eu. O diabo queria me perverter para a obra dele. Você acha que ele não faz com muita gente hoje? Que não tem a palavra. Mente vazia é o sinal do diabo. Tem a palavra, irmão. Tem a palavra, irmão. Pega a espada do Espírito. Quando o diabo vier, coloque a espada nele. Sai daqui, Satanás. Espada do Espírito. Coloca a capacete da salvação. Capacete da salvação nos fala de quê? Proteção para que o diabo não lance setas. A palavra de Deus diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. O diabo lança sofismas e fortalezas. Então, irmãos, daqui para lá, nós precisamos do que para a palavra. Aleluia. O que para a palavra? As armaduras estão disponíveis. Quem tem disposição de tomá-las para armar-se? Amém. Muita gente no culto fala amém. Termina o culto já saiu. Então, querido irmão, estamos a te convidar para mergulhar nas Escrituras. Amém. Estamos a te convidar para mergulhar na Bíblia. Amém? Amém? Para mergulhar na Bíblia, na palavra, lá no cursão e no CTE. Amém? Amém? Então, nós sabemos, né? Há uma história lá em 1 Reis, não me lembro agora. O que houve lá? Aconteceu que certa vez o povo de Israel foi atacado por o povo filisteu. Só que a palavra de Deus diz que as únicas pessoas que tinham armadura eram Saul e Jonatas. Eram únicos. O que aconteceu? Eles se encontraram vulneráveis para o inimigo entrar e invadir. A armadura, irmão, falamos da palavra. A palavra não pode só obreiros e discipuladores terem a palavra. Toda a igreja precisa ter a palavra. Amém. Todos. Até você que entrou hoje, seja bem-vindo. Te convidamos a estudar a palavra. Amém. Amém? Quem está aqui hoje pela primeira vez? Está aqui pela primeira vez? Está aqui? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos estudar. Vamos já nos convidar a estudar a palavra de Deus. São 3 meses. E nesses 3 meses, você não vê aqui 90 dias. Não. São quantos dias? 24 dias. Só são 24 dias. Você fica aqui. Amém? Amém? E a segunda coisa, que a palavra, ela tem autoridade, é que a palavra, ela dá vida. A palavra, ela dá vida. Por favor, 2 Timóteo 3,16. 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada. Essa palavra inspirada, no grego, é pneu.
pneu. Aquilo mesmo que está escrito, né, por exemplo, aqui na trinca, pneu. O que significa? Sopro. Sopro. Não, mas a escritura é soprada por Deus. Amém. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Não, a palavra inspirada é sopro. Quando Deus sopra, Ele libera a vida. Amém. Quando você sente a palavra, você ganha a vida. Lá em Jó 33:4, diz o que é? Jó 33:4, por favor. Jó 33:4 diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez. Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez, e o sopro de Todo-Poderoso me dá vida. Então, quando você se enche da palavra, você encontra vida, você é cheio de vida. A palavra de Deus tem o poder de lhe dar vida. Amém. E saiba que vida aqui, não falamos simplesmente do fôlego que você tem hoje. A vida aqui é a vida abundante, superabundante, extravagante, uma vida poderosa, transbordante e contagia. Quando você chega essa palavra, quando você chega a palavra, você chega da saúde. Chega da saúde. Desde que eu me converti até hoje, desde 2018 até hoje, nunca fiquei doente. Quem quer isso aí? Amém. Tem para quê? Amém. Desde que eu me converti em 2018 até hoje, nunca fiquei doente. Mas antes eu ficava muito doente, malária, o tempo todo. Eu me converti até quando recebi cura, malária, que já estava para morrer, aquilo. Caiu uma saca. Lá atrás. Aí um amigo veio me evangelizar. Desde esse dia nunca mais fiquei doente. Amém. E desde o dia que eu me converti também, nunca faltei no culto. Amém. Só faltei um dia, dia do outro é. Esse dia até Deus me entende. Só faltei um dia. Desde que eu me converti em 2018. Eu falei, não, hoje Deus vai me entender. Mas assim eu vi o culto online. Praticamente não faltei. Então, a palavra de Deus, ela nos dá vida. A palavra de Deus nos dá saúde. Amém? Lá em Salmo 107, Salmo 107, 20, a palavra de Deus diz que enviou-lhe a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Veja, se só receber a palavra você é curado, aqui no culto, imagina estudar ela, imagina se dispor a receber dela. Você chega a saúde. Você chega a saúde. Aqui em Provérbios 4:20 diz o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para todo o seu corpo. Veja, todo tipo de medicamento que existe, que te dão paracetamol, que outras coisas que te dão para tomar, é bom. Só que sempre tem um efeito colateral negativo. Ainda que não seja imediato, sempre tem um efeito colateral negativo. A palavra de Deus é a única, que quando você ingere ela, é cura para todo o corpo. Amém. Para todo o corpo. Você toma um pouco da palavra, sara todo o corpo. Agora, paracetamol só vai sarar a cabeça, mas vai dar um efeito colateral negativo para outra parte. Mas a palavra de Deus, você toma ela, é cura para todo o corpo. Amém. Amém. Cura para todo o corpo. E terceiro e último, peço por favor o pianista.
Sabe, a palavra de Deus fala de muitas coisas. Só que a palavra de Deus, cheia, tem um assunto central. Hostil. Tem um assunto central na palavra de Deus. Qual é o assunto central da Bíblia? Cristo. A palavra de Deus fala do casamento. A palavra de Deus, fala também do quê? Fala de um casamento, fala de um bom relacionamento, fala de como gerir suas finanças, fala de como educar netos, fala de muita coisa. Só que existe um centro. O centro da Bíblia o que é? Cristo. Quando você conhece a Cristo, você é transformado. Quando você conhece a Cristo, você cresce. Eu queria para projetar para mim lá em Lucas 24:15. Lucas 24:15. A palavra de Deus fala o seguinte: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então eles perguntou: Jesus, que isto que vos preocupa e diz tratando à medida que caminhais? Nós aqui estamos numa caminhada da vida cristã. É como esse pessoal aqui. Eles estavam no caminho de Emaús, caminhando enquanto conversavam. Caminhavam enquanto conversavam. Às vezes preocupados, às vezes entristecidos. É isso a nossa vida. Porque nós somos entristecidos. Então esse caminho aqui fala da vida cristã. Nós estamos a caminhar. Amém? Estamos a caminhar. E diz o seguinte: e eles pararam entristecidos. Um parente chamado Cleopas. Não para de tocar, pode tocar. Um parente chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único prefeitura que tem estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências destes últimos dias? E respondeu e lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus de Nazaré, que era varão profeta, poderoso com palavras, poderoso com obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Veja, esse pessoal aqui, eles tinham como centro, não Jesus, Israel. Assim como nós, às vezes, nós usamos Jesus para o nosso negócio. O centro não é Jesus, é o meu business. O centro não é Jesus, é o meu relacionamento. Eu esperava que Jesus me daria uma conta abençoada. Jesus é poderoso para me dar uma conta abençoada. Só que qual é a motivação com essa conta? Não, é porque eu quero ela. Veja, existe muita coisa que é o centro. Aí ele esperava que fosse ele que redimisse Israel. Esperava que fosse ele. Aí a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: e olha que eu parei, diz: olha, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes perguntou Jesus: homens suscitados de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, escolhendo por todos os profetas. Veja, Jesus começou de quem? Moisés. Começou a mostrar tudo o que constava sobre ele, as escrituras. Aí ele começou de Moisés, porque a cena do Espírito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles se constrangeram, dizendo: fica conosco, fica conosco. A palavra de Deus diz que Cristo, quando ele ia falar, o coração deles começou a queimar, a queimar, a
aquilo que estava falando começou a queimar. Porque quando você recebe a palavra de Deus, é revelado Cristo, irmãs. O teu coração começa a queimar. Isso que acontece. Não, aqui Jesus Cristo, Ele não chegou ali e falou: ei, sou Jesus. Vocês não conseguem perceber? Ah, vocês, pastor, eu sempre me pergunto, por que Jesus não disse sou eu? Só que vocês não conseguem me perceber. Jesus não disse isso. Por quê? Porque Ele quer que todos nós vejamos Jesus na Bíblia. Aleluia. Vejamos Jesus nas Escrituras. Não, a Bíblia continua dizendo que o Senhor, começando por Moisés, expunha-lhe as Escrituras. Jesus começou a dizer, sabe, a palavra que foi liberada lá em Gênesis, na criação, Deus falando, haja luz, era eu. Ele falou, a árvore que estava no meio do jardim, era eu. Jesus, ele começou a falar, o animal que foi morto para substituir Isaac, era eu. Aleluia. Percebe? Ele começou a expor a semente que a mulher, a semente que seria da mulher para esmagar a cabeça da serpente, era eu. A arca que salvou a família de Noé, era eu. Jesus começou a falar das coisas. Yes. Irmão, eu sei, você está preocupado com o quê? Você está preocupado em ter coisas. Você está preocupado em ter uma boa empresa. E Deus quer que você tenha uma família abençoada. Deus quer que você tenha. Mas para você ter essa família abençoada, você tem que ler a Bíblia e ver quem? Cristo. Cristo. Amém. Cristo. Não é Cristo, irmão. Não há mais nada, é Cristo. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Não, nós temos que entender, é Cristo. Você encontra Cristo. Ah, como é que eu vou ver Cristo? Eu não entendo isso da Bíblia. Eu não entendo, quando eu leio, eu não entendo. Tudo bem. Você não entende? Vai para lá, para pessoas que entendem, explicar. Nós vimos na semana passada, eu nunca, falando com o Filipe, e disse: porventura você entende o que vem lendo? Ele disse: como é que eu vou entender se não alguém me explica? Então, você quer entender? Vai para lá. Pegue essa folha aqui. No final do culto, pegue essa folha aqui. Escolhe aqui qual é o curso que você quer. Escolhe aqui, mas não fique sem fazer curso. Está aqui. Está aqui. Todos os cursos aqui. Amém? Todos os cursos aqui. Não, eu queria perguntar aqui: quem ainda não fez maturidade em CDL? Ou escola da família, levanta a mão.